WePlan Cast. Esse é um primeiro episódio do podcast da WePlan. Então, eu me chamo Johnny Benetti, eu sou programador por experiência, designer formado, eu sou entusiasta de inovação e sou também empreendedor. E esse podcast, a ideia desse podcast, ela nasceu numa conversa com o pessoal da WePlan sobre fornecer um conteúdo, né, para o público da empresa. Então, Ismael, tu pode agora explicar um pouco da tua história e do teu background para o pessoal entender quem é que está fazendo esse podcast. Então, sou Ismael dos Santos, sou formado em design também, inclusive estudamos junto, eu e o Johnny. Também tenho uma vasta experiência aí, posso dizer, na área que eu atuo hoje, que é com móveis, né, móveis planejados. Iniciei com 15 anos na marcenaria mesmo, né, chão de fábrica ali, então passei por todos os processos da indústria e trabalhei com grandes marcas também no mercado, na parte comercial, coordenação de projeto, né, e comercial mesmo, venda, atendimento, com marcas de ascensão aí do mercado. E hoje a gente está com um projeto da WePlan aí que é do mesmo segmento, totalmente diferente aí a forma de atuação. Show de bola. Então, assim, primeiramente a gente vai ainda definir um nome para esse podcast. Esse é apenas um teste. A gente quer entender como funcionam as ferramentas e quer entender como funciona esse universo. Certamente ele vai ser, né, Ismael, a pior versão, o pior episódio, e depois vai melhorando, né? A cada episódio a gente vai fazendo um episódio melhor, exatamente. Então, é isso aí. Esse episódio ele surgiu aí numa mesa de conversa, né, entre os fundadores da WePlan, através do convite do Ismael. E aí, a partir disso, a gente ventilou a ideia de que essa é uma mídia muito interessante para repassar o conteúdo. E a empresa, né, ela é uma empresa que está inovando e fazendo muita disrupção no mercado, então tem muita coisa a ser explicada, né? Então, a missão desse podcast é responder uma pergunta, né, Ismael? A gente elencou, assim, para que as pessoas entendam, né, como é uma inovação, né, como é uma coisa diferente do que tem no mercado. A gente definiu um título para esse episódio, né? E esse episódio ele vai se chamar O que é a WePlan? Exatamente. Então, antes de a gente seguir com o assunto, eu queria que você também explicasse, Ismael, quando você pensou no podcast e em quem estaria ouvindo lá do outro lado, né, nesse momento, quem são as pessoas que você visualiza assim que vão ouvir esse podcast, né? Digamos, as personas, né? A gente no design a gente estudou sobre mapear as personas para entender o nosso público. Quando a gente faz design, a gente tem que entender para quem a gente está fazendo aquele design, porque senão solucionar um problema, né? E solucionar um problema, perfeito. Então, qual é o problema, né? Falando da missão do podcast e o público-alvo que ele vai atingir, o que você visualiza? Então, basicamente, o projeto em si da WePlan, ele foi criado para atingir o público do setor da arquitetura, né? Setor de arquitetura, design de interiores e projetistas que trabalham com móveis planejados, né? Seriam as pessoas que a gente quer atingir. E, consequentemente, o cliente também, né? Seria um próximo momento, mas de primeira fase do projeto, ele precisa atingir esses profissionais aí que trabalham na área. Quanto à fase desses profissionais, a gente não tem limitado, assim, vai ser um profissional que está iniciando a carreira ou um profissional que já está há bastante tempo. O que a gente entende que é uma verdade para nós? É que a nova geração ela é mais fácil de se adaptar a uma nova tendência, que é essa questão da disrupção, né? Você ter algo que rompe uma barreira do mercado tradicional, da própria busca pelo móvel planejado de forma tradicional.
Então, vai variar dentro de uma pessoa que alunos, né, que estão iniciando na faculdade de arquitetura, faculdade de design de interiores, desde aqueles que estão também iniciando no mercado de trabalho, né, que ainda não tem uma carteira de clientes, nome já no mercado, que sejam reconhecidos, né, pelos seus projetos, e também profissionais que entendam que da forma que estão fazendo, que vem fazendo até hoje, não dá para continuar, né? Pessoas inconformadas com o que existe hoje também vão conseguir se adaptar ao nosso projeto, né? Porque é realmente de adaptação e não é uma mudança assim drástica, né? Então, basicamente, a ideia da persona, do público-alvo é essa, né? E a missão do podcast realmente ela é informar, né? Informativo e também conteúdo, né? Trazer conteúdo relevante de uma forma que a gente vem aqui e repasse todo o nosso conhecimento aí de mercado, que realmente o mercado comercial, ele te dá uma bagagem muito grande, né? Você atender o cliente ali na ponta, você conseguir ter o feeling de identificar o que o cliente quer, qual que é a necessidade do cliente, ou às vezes você transpassar uma informação que você recebeu de um profissional da arquitetura, que é uma missão que realmente o final tem que fechar, né? A ponta tem que fechar. Então, principalmente a missão do podcast é trazer informação, né? Para fazer com que as pessoas entendam o projeto através dessa ferramenta. Bacana, bacana. Eu vou falar por mim, assim, pela minha experiência, quando eu sugeri o podcast, eu falei porque em tudo que eu busquei com relação à inovação, né, marcas, empresas, nomes, enfim, eu sempre coloquei um pé na mídia podcast. Por exemplo, eu buscava sobre aquela marca entender, para ver se ela produzia algum conteúdo, né, em formato de podcast, para entender qual era o público que ela estava atingindo. E aí eu me conectei com muitas marcas nessa figura do consumidor final, né, do usuário final. Ou seja, embora depois a gente vai explicar o que é o ePlan, né, e todas as outras nuances, assim, todas as camadas que o ePlan trabalha, mas embora eu consumidor final que compro móveis planejados, não vá conversar diretamente com o ePlan, né, talvez no ali do projeto, na cadeia, né, toda de atendimento da ePlan, talvez o consumidor não entre em contato diretamente com a ePlan, mas certamente eu iria buscar informações sobre a ePlan, e no momento que eu encontrasse um podcast sobre a marca, certamente eu ia ouvir, né, para entender o que ela se propõe, porque assim, vocês já devem estar assim, careca de falar sobre a marca e o que ela faz. Exatamente. E todos os dias tem stories e tem conteúdo, e assim, o que está lá no site em formato de texto, aquilo fala de uma maneira, né? Mas assim, esse contato em formato de áudio, assim, de você explicar com as tuas palavras, com a tua entonação, né? Exatamente. Explicar com o teu sentimento o que a marca faz e o que ela se propõe, é bem diferenciado. A forma e quando eu consumia, né, os conteúdos das marcas, né, eu conseguia ter uma conexão maior com a marca, né? Por exemplo, escutei bastante podcast do CEO de uma empresa, então eu conseguia manter um vínculo, um contato assim, emocional com ele, né, para poder entender sobre o negócio dele. Então, a marca, a partir daquele momento, ela passou não só a ser uma marca meramente mercantil, né, marqueteira, apenas para vender, e sim para alimentar também conteúdo, porque tinha uma pessoa por trás, um ser humano, alguém que tinha, né, dores e sucessos, enfim. E aí foi uma mídia que me ajudou bastante a buscar conexão com marcas, pessoas, empresas e, enfim, inovação e solução. Hoje a ferramenta, o próprio podcast, a gente vinha falando desde a faculdade ali, 2012, mais ou menos, a gente começou a saber e ouvir, e você, inclusive, estava mais atualizado quanto a isso, mas hoje não tem mais para onde correr, né? As mídias, tanto de vídeo como de gravação de áudio, elas tomaram conta, né, das redes sociais, e
E é muito mais fácil de você passar, exatamente como tu falou, a emoção do projeto, pessoas, né? Acima de tudo, a WePlan, as indústrias, as empresas são feitas de pessoas, né? Feito do Ismael, feito do Renan, do Diego, do Wesley, pessoas que realmente estão aqui com um propósito, né? E isso eu acho que torna muito mais fácil de informar hoje, né? Muito mais claro a transparência da fala, né? Da fala, do vídeo. Enfim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que explorar muito, né? Uma mídia que a gente tem que explorar a partir de agora. Bacana. Então, assim, para quem está conhecendo a WePlan nesse momento, através desse podcast, você pode explicar quais são os canais de contato, né? Falar aí as principais mídias que vocês estão colocando conteúdo, então, e como que as pessoas podem se informar melhor? A gente está buscando muito ainda, como a gente chama aqui, o contato de formiguinha, né? A nossa empresa ela tem um projeto para expansão, né? É um projeto escalável. Porém, nesse momento, a gente está usando muito da nossa imagem aqui como pessoas que já são oriundas do mercado de imóveis planejados, já temos esse relacionamento com profissionais da arquitetura, né? Então, esse está sendo o caminho hoje que a gente está buscando através da rede social, né? O Instagram tem contribuído muito para a gente conseguir atingir esse público. Os nossos próprios contatos, né, de celular, o contato da ferramenta do WhatsApp está sendo muito importante para a gente informar por ali. O site ele ainda está em construção, a gente está querendo trazer algo bem com essa cara de startup mesmo, que seja algo bem funcional e que cada pessoa que entrar em contato com o site consiga entender, em poucas palavras, o que é a WePlan, qual que é os problemas que ela resolve no mercado. Então, o contato está sendo hoje muito pessoal, né? O Ismael está entrando em contato com profissionais que já conhece ou com novos profissionais que identificou que tem o perfil que possa vir a trabalhar como um credenciado da WePlan, e é esse o contato que está sendo feito hoje, né? Muita mídia através do Instagram, assim mesmo, né? Para buscar conteúdo. Bacana. E para quem quer encontrar o WePlan em outras mídias sociais, é basicamente o nome do podcast.com.br, é isso mesmo? Tanto no Instagram quanto no Facebook, site. A gente está buscando trazer sempre o nome WePlan, né? Algumas modificações têm que ser feitas em função da própria ferramenta, né? O WePlan Mob ou @WePlan já vai buscar ali tanto a parte do site. O site é o WePlan mesmo, né? O WePlan vai buscar a ferramenta ali, né? A busca, né? O nome da busca. Mas para Instagram é o mesmo nome da WePlan, a gente já vai conseguir o acesso. Acho que é isso, Johnny, a tua pergunta? A forma de buscar? Exatamente. Isso, o nome que você encontra a WePlan nas mídias sociais, né? O site é weplan.com.br e nas mídias sociais é o WePlan ou o WePlan Mob, né? Que é a disponibilidade do nome, né? Exatamente, @WePlan Mob, né? Que foi a forma que a gente conseguiu colocar aí para rodar. Bom, vamos lá então? Vamos lá. A missão agora é responder que é a WePlan. Eu só vou dar uma explicação antes por que a gente escolheu esse primeiro assunto, né, desse episódio. Como eu falei, vocês já estão carecas de falar, explicar, postar conteúdo nas mídias sociais e tudo mais. Mas a galera que está escutando esse podcast não faz ideia, né? Ainda não tem digamos assim, uma voz explicando para elas o que é a WePlan. Então, Ismael, você tem a missão aí, missão ingrata de repetir novamente, mas eu vou te provocar aí com algumas maneiras para a gente conseguir extrair o máximo, né? Extrair a síntese e depois você vai explicar ao máximo o que é o WePlan. Então, assim, em uma frase, tenta resumir
o que é a WePlan. Então eu vou usar, acho que talvez a frase que a gente mais utiliza aí para iniciar um assunto, né? Quando vem com essa pergunta, o que é a WePlan, enfim, né? A WePlan é uma plataforma, isso a gente já tem bem definido, né? É uma plataforma que conecta profissionais de design de interiores que trabalham com essa parte diretamente com a indústria para fornecer para o seu cliente, né? Então, basicamente é isso, né? Uma plataforma de conexão entre cliente, indústria e arquiteto, né? Arquiteto, designer, projetista. Essa persona, a gente pode definir ela como credenciado, né? Mas é importante para quem está ouvindo também entender quais que são esses credenciados, quem que são essa persona. A gente vai entrar nos detalhes dessa frase, mas assim, se a gente pudesse então formular uma frase, seria essa. Então, uma plataforma de conexão. Ela conecta a indústria com os profissionais de móveis planejados, né? Exatamente. Ok. Agora você pode explicar, né, o que você quis dizer com plataforma que conecta profissionais com a indústria, né? Então, assim, por que a gente está explorando bem o porquê o que é a WePlan? Porque, assim, pessoal, a WePlan, ela trabalha com inovação, né? Então, utiliza a tecnologia como meio, né? E para tudo que é novo, a gente tem que explicar, porque geralmente não existe um paralelo, né? Geralmente não existe uma maneira de você dizer assim, sabe a empresa X, que talvez é o concorrente de maior nome, a gente faz a mesma coisa que eles fazem, só que é diferente. Então, a gente quer explorar justamente, detalhar ao máximo para poder explicar, porque muitas vezes, né, a gente não tem como dar paralelos, não tem como fazer analogias por ser um negócio novo. Então, explique o que você quer dizer, né, com conectar a indústria ao profissional. E pelo que eu entendi, a gente também poderia resumir o WePlan como uma espécie de marketplace, né, porque ela pega dois players, né? Exatamente. E conecta eles para fazer negócio, né? Isso, conectar as pontas, né, os envolvidos ali para um bem comum, né? Para atender o cliente, né? Para chegar, por exemplo, como o mobiliário vai chegar na casa do cliente? Através de 3 pontos, basicamente, né? O WePlan, indústria e credenciado, né? Então, acho que esse ponto de conexão aqui, que parte da WePlan, é o que nos conecta, né? Então, acho que é importante a gente explicar o processo da plataforma, né? A gente desenvolveu um método e um manual aqui que a gente segue, que foi buscar agilidade nesse processo, né? A gente entendeu que esse processo de adquirir imóveis planejados e a questão de loja versus arquiteto e cliente, né? Ele estava com esse tempo, um período aí de 10 anos, evoluiu-se muito a indústria, softwares, mas esse conceito da compra, ele sempre foi o mesmo. Então, a ideia da WePlan é inovar nessa parte, né? É você aproximar o cliente final, o cliente que compra, que precisa de imobiliário, aproximar ele de uma indústria e não de um processo hoje que é de uma loja, que envolve, né, muitas pessoas nesse processo todo. E trazer para dentro dos escritórios a possibilidade deles terem uma plataforma de gestão, né? Nada mais é hoje um processo de gestão, é você saber desde a criação do projeto exatamente como está se comportando o mobiliário através do nosso software, que é o Promove, né? Hoje o Promove é o que domina em todas as grandes indústrias, né? As grandes marcas de imóveis planejados hoje utilizam esse software, ele é o único porque ele é completo, né? Um software que pega desde o início do projeto até a conclusão lá para a indústria produzir, né? Ele é interligado com essa parte produtiva. Então, ele é um software exato, né? Isso a gente pode ter essa certeza, né? Então, a criação do projeto através dali, ter a gestão do orçamento, né? Saber que tu colocou uma mesa lá de 1 metro, ela vai estar custando X valor, aumentou 15 centímetros da mesa, ela vai aumentar proporcionalmente à medida que foi aumentado. Então, essa gestão nunca foi possível antes, né? A gente pode falar com toda certeza
o profissional da arquitetura, o projetista sempre criou o projeto lá no seu escritório através das suas crenças, seus conhecimentos, o que ele cultiva hoje, né, de conceito, e aí ele só saberia quanto que vai custar isso, né, quando for realmente para orçar numa marcenaria ou orçar numa loja. Então, esse controle que a gente dá, essa possibilidade de ele saber quanto que ele está investindo, quanto o cliente vai investir, né, ter essa conexão muito mais próxima, né, a assertividade do projeto também, se ele vai definir uma lâmina, por exemplo, dentro da nossa plataforma, se ele definir que a cor vai ser azul, ela vai vir azul. Se a peça vai ter 1 metro por 50, vai vir 1 metro por 50 através da definição dele, né? Então é o poder do resultado, você dizer que vai ser daquela coisa e vai vir aquela coisa. Então, que isso, para vocês entenderem, no mercado tradicional, ele acontece de maneira diferente. Uma pessoa diz para outra como tem que ser através de um projeto detalhado, essa pessoa interpreta de uma forma, muitas vezes ela pode ser uma interpretação falha, né? Uma interpretação que não é exatamente o que o cliente quer ou o que o arquiteto quer. Então, lá na ponta, na hora de montar, muitas vezes que você vai descobrir que houve um erro de comunicação. Então, o que a WePlan fez? Foi trazer hoje para dentro do escritório essa possibilidade de fazer toda essa gestão do projeto do cliente sem precisar sair do escritório, né? Aí a gente vem com toda uma tendência aí, que é desse mercado pós-pandemia, que faz com que as pessoas realmente tenham essa proximidade com as coisas, sem precisar sair de casa, tudo na palma da mão. A tecnologia nos proporciona isso, né? A gente sempre diz que não é um fim, né? Ela é um meio. Então a gente usa muito da tecnologia para poder facilitar os processos, né, do dia a dia, que até então, recentemente, era muito tradicional, era muito boca a boca, era muito presencial, né? Hoje a gente garante que consegue fazer um processo mais online, né, à distância. Essa aqui é a ideia. Não sei se eu respondi essa pergunta, Johnny. É isso mesmo. Deu para entender, acho que quem está ouvindo vai conseguir se colocar em diversos pontos desse processo. A gente vai ter que certamente explodir esse processo e explorar ele melhor para explicar minuciosamente, né? Isso, né? Porque o que deu para entender é que vocês perceberam vários gaps nesse processo todo, desde a concepção, aí o repasse do orçamento, aí depois sempre tem os ajustes de projeto, e aí quando vai para a produção também tem mais ajustes. Então, assim, em todas as etapas, o que eu percebi é que existem gaps, né? Exatamente. E vocês estão utilizando da tecnologia para justamente dar mais transparência, mais primeiramente velocidade, né? Velocidade, e fazer com que o projeto como um todo tenha sucesso, né? Então, se você não resolve os gaps do meio, você não tem um fim interessante, né? Você acaba tendo que, no final, consertar muitos problemas, que é aquilo que você falou. Tem que ter muito jogo de cintura, conversar muito e tal, porque o processo não está interessante, ele não está fluido, né? Então, quando você tem tropeços durante o caminho, você tem que chegar no fim e passar remédio nas feridas, né? Então, acho que a ideia, pelo que eu tentei extrair de síntese, foi não ter feridas durante o processo, né? Ou o mínimo possível, né? Reduzir isso, né? Porque como é um processo que quem está no meio sabe que ele é longo, né? Um processo lá desde do contato com o cliente, buscou o profissional, desenvolver um projeto através de um briefing, tudo aí. Tiveram 5, 6 reuniões para definir um projeto. Tá definido o projeto de imóveis da minha casa. Aprovei, é um processo que envolve sonhos, né? Envolve muita coisa pessoal, né? Então, expectativa, exatamente. Aí quando você encaminha isso para orçar, que começa a gerar muita divergência, né? Sobre interpretação, dá para fazer, não dá para fazer.
Às vezes, assim, o que o profissional está montando lá, pelas ferramentas que ele tem, não é uma ferramenta de execução, né? Ela é uma ferramenta, muitas vezes, de esboço, de desenho, né? Então, quando vai para a execução, de fato, começa a ter alguns problemas. O que acontece? Começa a comprometer o projeto, começa a comprometer o design do negócio, né? Então, às vezes, assim, gera frustração no cliente, gera frustração no arquiteto, né, que está atrás desse projeto. E o que a gente fez foi reduzir essa cadeia, né? A gente enxugou todo esse processo hoje que acontece dentro de uma loja. A WePlan tem, então, a missão de capacitar esses profissionais que se credenciam à nossa plataforma para que eles entendam o processo de imóveis planejados. A gente desburocratiza também todo esse processo, né? Faz com que ele se torne simples e fácil de entender, né? Então, nós temos hoje um manual que a gente chama de mapa do sucesso, né? Que ele vai ensinar quem nunca trabalhou nem com o Promob, que é o software, e nem com móveis planejados de fato ali, né? Execução, que ele entenda o processo e que ele saiba executar, né? Nós temos, então, um processo setado ali através de um manual e nós temos a nossa equipe de suporte, né? Suporte tanto comercial, que é feito por eu, Ismael e pelo Renan, e o suporte técnico que é feito pelo Wesley, que o Wesley entende toda essa parte, ele é nosso gestor ali da parte de projeto, e o também que vai fazer toda essa parte de treinamento, né? Que hoje é um ponto bem importante do projeto. A gente precisa nutrir e educar esses profissionais que são credenciados na nossa plataforma para que o resultado lá na ponta não se comprometa, né? E aí a gente gere uma nova frustração. A gente precisa fazer com que eles entendam todo o processo e assistir todo esse processo, né? Estar a par, tirar dúvidas, sentar do lado, exatamente construir o projeto junto, né? Essa é uma missão aí que a gente vem fazendo diariamente, vem dando muito certo. Acho que tudo são experiências, né? A experiência que a gente tá conseguindo fazer com que esses profissionais tenham está sendo bem gratificante, porque eles estão indo a fundo, né? Conhecendo lá como é que a corrediça gira, como é que funciona a construção do mobiliário, né? E já não é mais um esboço, um projeto assim aleatório, né? Realmente um projeto técnico executivo, né? Acho que esse é um ponto bem importante. Legal, então além de resolver os gaps, vocês têm aí uma pegada de educação, né? Exatamente. Então vocês têm aí a fórmula do sucesso, e esse know-how permite que vocês consigam apresentar, digamos assim, um gabarito, né? Que seriam as etapas e a maneira como o profissional tem que conduzir o projeto para que ele tenha sucesso lá no final. Muita coisa a gente foi encurtando o caminho, né? Porque foram mais de 10 anos aí trabalhando só com isso, né? Tanto a equipe como um todo, né? Então, cada um no seu setor, mas a gente entendia que cada ponto, assim, ó, não pode errar nesse ponto aqui. O que a gente faz para não errar? Então, se você fizer ali um checklist de orçamento, por exemplo, que é um dos tópicos que a gente tem no nosso manual, finalizou o projeto, aí tem um checklist de orçamento, vai lá ver se as corrediças estão batendo umas com as outras, se a dobradiça, o modelo da dobradiça está coerente, porque o Promob hoje nos dá variáveis, né? Por exemplo, eu posso ter um balcão com um tipo de dobradiça, outro com outra, uma vai vir com amortecimento, a outra sem. Então, isso tudo a gente fez no manual, a gente pensou em cada detalhe onde realmente poderia acontecer um problema, vamos dizer, né? Que seria o quê? Finalizar um orçamento, orçar todo o processo, apresentar para o cliente um orçamento errado, né? Ou passando algo que seja acima da expectativa quanto a valores, ou que estejam faltando coisas que depois são essenciais e vai ter que ser adicionado no projeto. Então, eu acho que esse ponto aí a gente tentou identificar todas as lacunas desse processo de criação de imóveis para realmente ajudar o credenciado ali na ponta e dar autonomia para ele, né? Porque se a gente for ver assim, se o cliente contrata um arquiteto,
um designer. E ele confia nessa pessoa, ele gera um vínculo de intimidade, a pessoa vai na casa dele, janta junto, faz o projeto da casa dele, né? Todo o processo, conhece a família. Então, qual é o profissional mais indicado para dar sequência nisso, né? Para fazer gestão do próprio projeto? Essa que seria o ideal, né? Tipo, não transferir essa responsabilidade para outra pessoa, de repente comprometer o processo. Então, a gente entrega o protagonismo ali na mão do arquiteto, né? O arquiteto vai ser o principal protagonista nesse processo, né? O responsável pelo projeto, né? Então, a gente dá todas as ferramentas para que ele tenha essa autonomia, realmente. Bacana quando você fala ali da questão do apego, né? Da questão da conexão entre o arquiteto e o consumidor. Você está falando, no fim das contas, que vocês estão trabalhando no sucesso do consumidor, do cliente final. Né? Então, a WePlan é mais um elo nessa cadeia toda que vai permitir ter o sucesso para o cliente final. Então, embora aquilo que eu volto a falar sobre o que eu falei antes, embora não atenda o cliente final diretamente, né, com a marca WePlan, mas quem está por trás do sucesso de todo esse processo e do sonho, né, do cliente e do consumidor é o WePlan. Isso. Agora já deu para ter uma noção, né, do que o WePlan faz. E eu gostaria de entrar um pouquinho mais a fundo, Ismael. Quando você falou sobre encurtar caminhos, vocês perceberam algumas ineficiências no mercado, nesse processo, nesse fluxo todo. A ideia aqui hoje, pelo menos, não é explorar cada etapa desse fluxo, né? Mas é mais assim para que quem está nos ouvindo consiga identificar como ele vem fazendo ou como ele vai fazer o seu trabalho no mercado tradicional, né? E como ele poderia fazer o seu trabalho utilizando o WePlan, mais ou menos assim, como se fosse um contraste entre o antes e o depois, né? Isso. Ou, como vocês costumam dizer, a gente tem uma experiência aí de mais de 10 anos, a gente vinha fazendo as coisas sempre de um mesmo jeito e agora a gente propõe que seja feito de um jeito diferente. Então, também dá para resumir o WePlan como uma maneira nova, diferente de fazer esse processo todo que é feito hoje, né? Porque móveis, eles têm a sua própria vida de tendências e melhorias e evolução, né? Exatamente. A indústria tem a sua pegada lá, suas tendências, vai vir a nanotecnologia, vai vir isso, vai vir aquilo. E você falou que ficou para trás o processo em si, a gestão do processo, a inovação no modelo em como gerir, né? Então, só para que o profissional entenda, né, tanto para aquele cara que, né, ou para aquela pessoa que fazia sempre do mesmo jeito, vem fazendo do mesmo jeito e talvez não está percebendo o dinheiro que ela está deixando na mesa, o quanto ela está perdendo com esse processo, né? E também para os profissionais que vão começar a trabalhar com isso, para que talvez vocês já ensinem o caminho das pedras para eles, né? Já deem um caminho que vai ser muito menos estressante, que vai ser mais eficiente, que vai ser mais inteligente, né? Exatamente. Então é isso que eu queria que você explorasse melhor, esse encurtamento de caminhos e essas otimizações que vocês propõem aí no processo. Então vamos lá. A questão, por exemplo, as vantagens hoje, né, de ser um credenciado, a gente leva o credenciamento da WePlan muito como um modelo de negócio, né? A gente está aqui mais do que nunca para fazer bons negócios, para fazer boas parcerias, né? Entender que esse profissional pode ter uma rentabilidade, aumentar a rentabilidade do seu escritório através do nosso projeto, né? Hoje, o profissional, explicando um pouco sobre como funciona, a maioria dos profissionais desenvolve, então, um esboço de marcenaria, detalham esse projeto e encaminham para as indústrias. As indústrias fazem, então, esse orçamento, né? Adequam a sua linha, vamos dizer, se tratando mais de lojas, né? De indústria de móveis planejados. O marceneiro até que se adequa também bastante a esse projeto,
porém gera muita dúvida nesse processo, tá? É impossível você pegar e dizer assim, ó, eu posso executar esse projeto como ele está aqui. Eu aposto que nenhum profissional vai assinar embaixo e dizer pode executar, porque existem muitas falhas nesse processo, tá? E eu não culpo nenhuma das pontas, porque realmente não tem como você envolver 5 a 6 pessoas num processo aí e depois fazer com que ele funcione com a ideia de uma, né? Vamos dizer, basicamente é isso. Então, o que acontece? Essas empresas, as indústrias que a gente trabalhou por muito tempo, têm prioridades, têm clientes, então muitas vezes esse projeto ele demora muito para sair do papel por causa do processo ser ineficiente, ser demorado, né? Aí 30 dias para receber um orçamento, quando recebe o orçamento ele está desacordo, normalmente vai ficar fora do investimento do cliente, porque seguiu o projeto e aí o projeto tinha laca, por exemplo, que é um produto nobre que agrega valor. Mas se esse profissional tivesse a oportunidade de colocar no projeto a comparação entre uma laca e uma lâmina tradicional e entender que a opção para o cliente melhor em relação a custo-benefício seria outro material, e ele poder fazer isso dentro do seu escritório e não depender de demorar 30 dias para entender que aquilo vai ficar inviável para o projeto dele. Então, o que a gente fez foi fazer com que esse profissional tenha essa autonomia de testar, né? Ele está montando o projeto e, ao mesmo tempo, testando, né, materiais, testando composições, né? Dentro do seu escritório, sem precisar ficar dependendo de um terceiro, né, para fazer isso para ele. Então, isso torna o processo muito mais rápido, né? O tempo é precioso cada vez mais. O cliente normalmente não vai ter esse tempo, e quando ele se dispor num tempo de ir ver 3, 4 orçamentos em 3, 4 lojas com cores diferentes, projetos diferentes, chega no final ele está confuso, e alguma parte vai ficar devendo para esse cliente, né? Vai ficar devendo no quesito, eu achei que ia ser mais rápido, eu achei que ia ser mais fácil, porque um processo que é ruim de fazer é mudar o projeto, né? Mexer no projeto ninguém quer, muito menos o cliente que está, de certa forma, empregando ali seu investimento para poder ter o que ele precisa, né? Que é móveis. Então, a gente otimizou isso, trouxe como um modelo de negócio para o arquiteto, que ele pode rentabilizar com o nosso projeto. Todo o nosso processo ele é transparente, né? Então, de certa forma, então não tem nenhuma amarras ali com o mercado, nada. Esse profissional vai se credenciar através da nossa plataforma. Esse profissional também tem que ser PJ, né? A gente é um dos pré-requisitos, ele tem que ser uma empresa, né? Para a gente estar lidando também dessa forma bem séria. Vai ser através de prestação de serviço, de fato, né? A WePlan não faz projeto aqui dentro. Nós temos os meios, né? A expertise ali de todo o processo. A gente entrega todo esse nosso know-how para esse profissional, mas esse profissional vai ter o processo da criação do projeto, da medição na obra, do próprio atendimento ao cliente, definição dos valores com o cliente. Para isso, a gente empregou tecnologia também para que as pontas sejam amarradas, né? Imagina alguém trabalhando como credenciado da WePlan em São Paulo, por exemplo. A gente não tem como estar com os olhos em cima dessa pessoa o tempo todo, nem que seja para auxiliar ou para qualquer parte do processo. Então, ele tem que ter autonomia. Então, a gente fez ferramentas, né, aplicativos da web ali que possam auxiliar o processo do dia a dia para que esse profissional tenha total autonomia de fazer os seus orçamentos, atender seu cliente. Fechou com o cliente, ele vai fazer o processo ali de conferência e implantação do pedido para a WePlan, e aí a WePlan libera para a indústria. O papel da indústria é somente produzir, tá? A gente tem um contrato de industrialização por encomenda, então eles somente produzem para nós, da porta para fora. A parte de transporte, entrega na casa do cliente, toda essa gestão é feita através do nosso escritório, através da WePlan. Então, a gente percebe o quanto isso encurta, né, de caminho. O profissional definiu para o seu cliente, implantou para nós, a gente implantou para a fábrica produziu e entregou para o cliente. Então, isso reduz bastante erro, né, dá mais assertividade no projeto, mais agilidade, e esse profissional acaba rentabilizando
num ponto que ele não teria essa rentabilidade, porque ele já cobra sobre o projeto, cobra acompanhamento muitas vezes. Então, é um ponto para ele conseguir atingir aí um faturamento do seu escritório bem interessante. Bacana, daria para resumir que o arquiteto que entender a proposta, né, e perceber o valor ali na prática utilizando, ele vai dizer que é o sonho de todo arquiteto, né, ter como viabilizar aquilo que ele planejou, né, e até mesmo com alterações, porque aquilo que você falou é fácil e o papel aceita, né, o software, exatamente. Enfim, a tela aceita desenhar qualquer coisa. Mas o que eu entendi, assim, o que eu pude extrair dessa tua fala é que vocês fizeram as peças se encaixarem, porque até então elas tinham formatos diferentes e no momento de encaixar, né, toda aquela concepção e até mesmo a expectativa do cliente com a execução, né, ou seja, tanto fabricação e depois montagem, isso gerava muitos atritos. Então vocês, digamos assim, fizeram as devidas melhorias e otimizações nesse processo para que as peças se encaixem, né, e que funcione do começo ao fim. É isso mesmo. É difícil mudar um mercado que há muito tempo ele é assim, né? Através de alguém desenha e outra pessoa executa, né? Então hoje a gente está trazendo esse poder da execução, do resultado final, né? E mostrando que é possível, né? Porque isso realmente traz uma insegurança para o profissional, através então a partir de agora o que eu produzi aqui, o que eu disser que vai vir. Então, tipo, existe um risco. Esse risco ele existe, com certeza. A gente quer minimizar através de tecnologia, através da parceria, através de comunicação, né? Hoje não existe essa comunicação assim a fundo, né? Entre quem vai produzir, o que vem, o que não vem, qual que é a espessura, o que não é. É muita incerteza, né? Nesse segmento. Então a gente quer trazer essa certeza, né? Entendi. Funcionava meio que por meio de repasses, né? Exatamente. Sei lá, o arquiteto fazia a sua parte, aí passa para o próximo faz a sua parte, e que passa para o próximo faz a sua parte, e no momento de encaixar tudo não encaixava, e aí tinha que começar a fazer a gestão dos problemas. Né? Porque era muito por repasse, né? Até encaixa o processo tradicional, senão não existiria, né? E eu acho muito difícil deixar de existir. A gente está trazendo uma inovação para quem consegue compreender que é possível inovar, né? E correr por uma vertical, vamos dizer, né? A gente está todo mundo no mesmo bolo, a WePlan está por outro lado, trazendo uma coisa que totalmente agiliza o processo, né? E que também não tem limites territoriais, né? A gente pode fazer um projeto aqui, pode fazer um projeto, como eu citei, em São Paulo, pode fazer um projeto fora do Brasil, com o mesmo processo, porque o processo não muda. E a dificuldade hoje é você identificar, por exemplo, quem que errou, né, nesse processo todo. Porque tá lá a descrição, né, no final do detalhamento lá do profissional, conferir medidas em loco, não me responsabilizo e tal, por caso não haja, né, alguma conferência. Então, sempre transferindo, né, a gente sempre transfere para o outro essa possibilidade da finalização, né? E aí, claro, chega na ponta, dá errado, tem como consertar, tem tudo, né? Tem como você fazer hoje acontecer assim como acontece hoje no mercado atual, né? O que a gente quer trazer é realmente essa certeza, né? Trazer mais certeza para o negócio, né? Entendi. E no fim das contas, assim, agora tentando olhar mais para o lado do consumidor, né? Do cliente final. Você acabou de falar, então, como que o arquiteto fazia, como que ele pode fazer agora com a WePlan. E se você puder, talvez, explicar como que o consumidor fazia antes e como que ele faz agora, mas assim, mais tentando visualizar qual seria a experiência que o consumidor final vai ter. Isso. Pelo fato da WePlan ter participado desse processo ou ter fornecido, né, essa otimização. Então, assim,
como que vocês esperam que o cliente visualize o processo ou a entrega, né, do produto ou o sucesso do produto que ele está comprando, né? A gente sempre diz que esse sucesso do cliente, a questão do cliente entender o processo vai depender muito do discurso que esse profissional credenciado conseguir levar para o seu cliente. Tu imagina que se o cliente contrata esse profissional, toda aquela história que a gente vem conversando e que ele confia no profissional e que viraram um amigo, enfim. Agora esse profissional disse assim, então através de mim, do nosso escritório, nós estamos aptos, né? Nós somos credenciados à plataforma dessa indústria, dessa empresa, que é a WePlan, e através do meu escritório eu consigo te fornecer os teus móveis, que é esse que eu desenhei. Tipo, está desenhado aqui está o nosso projeto, você já aprovou o projeto, essas são as lâminas do projeto que vão vir exatamente como estão aqui, e aqui está o orçamento do teu projeto. Através do meu escritório, que é credenciado, você tem acesso ao mobiliário. Eu tenho certeza absoluta que todo cliente vai gostar da ideia. Ele pode não entender, ele pode, mas e aí que não tem loja, como é que funciona, qual que é a empresa que essa WePlan trabalha, então isso pode gerar. Mas aí é muito mais simples de tu resolver do que realmente você usar o WePlan hoje somente como uma forma de projetar dentro do seu escritório, ter agilidade. Você tem que fazer com que o cliente entenda o processo, a agilidade do processo. Tu imagina ele sair do escritório, aprovando o projeto dele, com o orçamento na mão, sabendo quanto ele vai investir e quais os problemas que poderiam existir no projeto. Outro ponto, não gostei então desse ripado aqui, vamos tirar esse ripado por hora e aí no segundo momento eu vou executar. Esse profissional vai lá, deleta o ripado do nosso software, atualiza o orçamento em tempo real. Isso nunca existiu. Isso está sendo realmente uma das maiores atualizações para esse mercado, inovações, né? Porque traz realmente um poder muito grande. O controle está na mão desse profissional, né? É só uma questão mesmo de eternizar isso, né? Usar o WePlan hoje como um diferencial do seu escritório. E também, a gente não, usando agora um ponto bem importante, a gente não pede nenhuma exclusividade para esse profissional. Ele vai se credenciar, ele vai ter todos os termos ali do credenciamento, mas ele não precisa ser exclusivo nosso. O cliente dele vai poder fazer outros orçamentos, ele vai poder detalhar, inclusive, dentro do nosso software, para o cliente orçar com marcenaria, com outras lojas, né? O cliente tem que entender o benefício que tudo resolve lá com o meu arquiteto. Através do meu arquiteto, do meu designer, do meu projetista, eu vou sair de lá com móveis na mão. Essa seria a principal diferença. E o que a gente fez? Como nós reduzimos a cadeia, nós trouxemos para um profissional que já tem seu escritório, não tem custo fixo com aluguel caro de loja, não tem um showroom para manter e trocar a cada 1 ano e meio, não tem corpo de funcionários ali, e toda uma estrutura que uma loja tem. Então a gente reduziu essa cadeia e trouxe benefício financeiro para o cliente, porque o cliente vai comprar um produto de extrema qualidade, mas com um preço competitivo, né? Com grandes marcas. Vai comparar com grandes marcas do nosso mercado, vai dar uma média pela comparação que a gente vem fazendo de 25%, 30%, até mais, dependendo da linha, dependendo da marca que esse profissional indicar e o seu cliente querer comparar, né? Então o cliente tem um benefício de agilidade, preço competitivo e a gestão por um profissional que ele já confia. Acho que basicamente isso é os principais benefícios, né, que a gente traz para o cliente. Bacana. É interessante essa questão de inovar em várias pontas, né? Porque não é só para o profissional de arquitetura, e sim também para o cliente, porque ele vai ter uma experiência diferente. Antes ele pegava esse projeto e tinha que levar para alguém para executar, ou pela indicação do arquiteto, ou talvez para uma loja, ou para alguém que produz, né? Então agora ele vai, tudo está centralizado na mão do projetista, e aí que vocês falam sobre empoderar mais o projetista e dar ferramentas para ele, porque ele tem o poder de dar a solução imediata, eficaz, rápida, em tempo real e sem muito atrito para o seu cliente.
Então, vocês estão inovando não só no flanco da indústria, do profissional, mas sim também aos olhos do cliente. Isso é uma inovação, porque ele vai... É fatal a comparação quando ele sair do escritório do arquiteto e fizer um orçamento com outro arquiteto que não é credenciado, ou numa loja de imóveis, e ele passar por toda essa sabatina que você explicou, né, e por todos esses problemas, e daí vai ser uma coisa até engraçada, né, porque ele vai ter que nivelar por baixo, ele vai ter que esperar os orçamentos do restante, exatamente, para poder comparar com os orçamentos do arquiteto que passou para ele na hora, em tempo real, naquele mesmo dia que ele foi atrás da solução. Então aí a gente está falando de uma dupla inovação, uma tripla inovação, né? Assim, quando o cliente e o credenciado entender, eu tenho certeza assim, que eles vão pirar, porque essa questão, meu Deus, então quer dizer que eu posso resolver tudo aqui, eu posso ver exatamente o modelo do meu puxador, como vai correr a minha gaveta, se ela pode pegar numa moldura de uma porta ou não. Então, é o poder do resultado, é você ver ali, em tempo real, tudo que pode e o que não pode acontecer com o teu projeto. E o principal, todo mundo quer saber quanto vai custar aquilo, né? Então, quando você vai projetar consciente quanto a custos, você não extrapola, ou você não faz uma coisa que é ali tão honesta, vamos dizer, você vai construir algo mais estruturado, algo que realmente vai ser para longo prazo, porque tu sabe o que tu está fazendo. E eu digo uma coisa, eu venho comentando aí com os profissionais, né, de uma maneira até levando para o lado da brincadeira, assim, que a gente está fazendo um bem social, né? Porque como isso nunca existiu, existe essa resistência da assertividade, da execução, a gente está fazendo um bem social porque esses profissionais vão se tornar especialistas em imóveis planejados. O que eu digo, tu nunca mais vai ser enganado, porque se o montador chegar e te dizer, essa gaveta não vai funcionar, ou a construção desse imóvel é assim, tu vai dizer, não, eu sei, porque através do meu software, através da minha experiência adquirida nesse período, eu sei como se faz móveis, né? Porque o programa, o ProMob, ele te dá tudo, exatamente tudo, não tem nada fora do que está ali. A indústria não repara projeto, a WePlan não tem esse... o projeto ele já vem reparado através desse programa que já foi feito para compilar com a produção da fábrica, né? Tu manda lá informações lá, que são através de um arquivo XML, e a máquina identifica que o furo vai precisar ser aqui, o corte ali. Então, olha a genialidade disso, né? Por que a gente precisa passar por 4 softwares, que é mais ou menos hoje que os programas utilizados dentro do escritório, um para fazer a parte técnica, um para fazer a parte de esboço, outro para renderizar. E aí, se um programa faz todo esse processo, faz orçamento e ainda gera pedido para produzir na indústria, né? Essa é a questão assim, principal, que a gente precisa provar que sim, tem muito benefício. Legal, quando você falou do cliente entender o valor disso e tudo mais, eu estava imaginando aqui que é a mesma experiência que eu passei quando eu tive contato a primeira vez com esses apps de fintechs, né, aplicativos de banco, ou seja, quando eu baixei Nubank, né, e abri minha conta ali pelo smartphone, a conta estava aberta, eu consegui fazer uma transferência sem custo. Aí você começa a questionar velhos hábitos e pensa assim, peraí, quer dizer então que eu não preciso mais ir na agência, né? Quer dizer que o gerente, quando eu solicitar, por exemplo, o gerente, eu preciso baixar a manutenção da minha conta porque eu não quero pagar esse valor. Então, assim, o gerente vai pegar, né? Se a gente fizer uma analogia, o gerente do banco vai pegar hoje a tua solicitação, vai criar um pedido para enviar para um outro setor para tentar alguma coisa e vai te dizer o seguinte, senhor, agora o senhor vai para sua casa e aguarda até 15 dias úteis para mim te dar uma resposta. Porque então é mais ou menos um paralelo, né? Ele tem outras prioridades também, né? Tipo, a diferença de um software resolver porque entre você e o software. Porque já existe uma inteligência por trás para que você tenha aquela solução, né? E quando você vai até uma pessoa física ali, a agência, enfim, tu depende que esse profissional vá até um superior, que isso seja levado para uma reunião.
e o aplicativo e todas as automações reduzem esse processo, né? Perfeito, porque se você tem as regras bem claras e sistematizadas e implementadas, você tem um algoritmo e ele vai responder sim ou não no fim das contas. Mas continuando assim a analogia, então, é mais ou menos essa a diferença, né, entre você ter a capacidade de você mesmo fazer e resolver o teu problema e ter a resposta imediata ou você voltar no passado e ter que aguardar alguém gerar um orçamento, gerar um valor, e aí quando vem uma alteração, aquilo tem que passar novamente por todo esse processo, porque esse processo ele é ineficiente e ele se repete na sua ineficiência, ou seja, ele acaba virando uma espiral, né? Porque ele vai se somando nas suas ineficiências e no fim das contas, às vezes o cara fica chateado e diz assim, poxa, acho que é melhor eu jogar fora esse projeto aqui e começar um novo, porque tá uma confusão, não entendo mais nada. Então é mais ou menos esse paralelo que eu tracei, assim. Então quer dizer que agora eu sou o dono da conta da minha conta do banco, né? Não preciso pedir para nenhum gerente, eu não preciso aguardar 15 dias úteis, eu não preciso esperar a agência abrir ou fechar. Isso tudo está disponível em tempo real e existe uma ferramenta que faça isso agora, mais ou menos nesse sentido, né? É isso aí. E a gente pode perceber que não tem mais volta, né? O caminho cada vez mais, eu acho que nem tu falou aqui na nossa reunião presencial, que a gente evoluiu 10 anos em um, né? 5 anos em um, que foi o ano passado. Que foi o quê? Acelerar coisas para cumprir a necessidade que nós precisávamos no momento. Que é o quê? Nós não podemos estar próximos, não podemos estar presentes, não podemos estar ali, tete a tete, corpo a corpo, né? Então, como a gente pode resolver isso? Cara, é só a tecnologia que pode resolver. Através de formas novas de agir. Então, a WePlan veio num momento assim, iluminado, né? Vamos dizer, foi dado o start o ano passado, ali em abril. Então, não faz nem um ano, o projeto já é um sucesso, já temos projetos montados, projetos em andamento na fábrica. Então, já deu certo, já validou, né? Valida quando o cliente deposita a confiança de pegar o seu dinheiro e colocar dentro da nossa empresa e fazer girar. E chegar lá na ponta, ele recebeu o mobiliário dele, tudo certo. E aí, tu for ver, a gente conseguiu isso muito rápido, né? Veio uma resposta muito rápido em saber que a gente está no caminho certo, né? Conseguimos então fazer com que a pessoa que nunca mexeu com móveis conseguisse entender o processo, pegar o software, produzir, nos encaminhar, a fábrica produziu e chegou na hora da montagem, o montador conseguiu entender e executar. Isso é genial, né? O encurtamento de tempo é absurdo, né? Nesse período. Quando nasce esse primeiro filho aí que foi gerido por tantos processos, tantas etapas e tantos dias ou meses, às vezes, é uma recompensa, assim, sem valor. Exatamente. Quando alguém consegue entender o teu projeto, o teu propósito e conseguir executar, aí a gente domina o mundo, né? Porque aí quando você vai tendo o dia a dia, né, vai somando muito mais para tu ir otimizando os processos. A gente tem um manual digital, a gente não tem ele físico porque ele muda o tempo todo. O Promob, o software, ele assim, tem muitos caminhos que a gente não sabe que otimizam o tempo, então a gente vai aprendendo diariamente. E recentemente, assim, até para quem está nos ouvindo aí e tem alguns preconceitos quanto a esse software, o Promob parte das ações do Promob foi comprada pela empresa canadense 2020. É uma empresa que muito tempo foi concorrente do Promob, não foi muito difundida aqui no Brasil para fazer a prática da construção de imobiliário, mas ela trouxe muitos benefícios para esse software, que foi trazer o plugin de renderização, que hoje entrega imagens aí, de alta resolução, com muita qualidade, né? Um render de fato profissional, e também o plugin de blocos, né? A gente sabe que trabalha com blocos 3D, o Promob, então ali dentro da aba do Promob tem hoje uma ferramenta ligada
em tempo real a internet, que você pode baixar blocos das suas marcas preferidas, os seus blocos importados do Sketch, tu pode criar biblioteca e compartilhar com o mundo inteiro. Então não tem mais limite dentro desse programa, que eram duas deficiências, era o render e os blocos, né, 3D ali da decoração, que hoje mudou 100%, e isso tem trazido assim uma qualidade absurda para o programa, e agora sim ele se tornou completo, né? E só tem a evoluir cada vez mais. Show! Bom, vamos lá então para encerramento, porque a conversa boa, tempo passa, né? Então a gente já está aí com mais de 1 hora de conteúdo. E eu vou encerrar aqui com um desafio aí, agora mais para descontrair, né? Já explicou aí com todos os termos técnicos e a gente já entrou aí nos méritos da inovação e também explicou para os profissionais, né? Mas assim, Ismael, vamos lá. Como que você responde? Como que você responde? Assim, olha só, já explicou o que é o ePlan, como que ela trabalha, o que ela faz e tal, mas você sabe que já é complicado explicar quando você está trabalhando com tecnologia, né? Não necessariamente numa empresa que tem inovação envolvida, né? Pode ser numa empresa tradicional, enfim, já é complicado você explicar lá que você trabalhava com software, fazia projetos e tal. Agora na ePlan tu tem um desafio a mais, né? Que é explicar o que é o ePlan, mas para pessoas mais leigas, né? Por exemplo, para explicar para o tio, para a mãe, para o avô, né? Quando ele pergunta, e aí, o Ismael tá trabalhando aonde agora? Tá fazendo o quê? Né? Como que você explica assim? Eu acho que isso é um exercício bacana a gente fazer, porque ele vai conseguir, é como se fosse explicar para tua filha, né? Explicar para teu filho assim, da maneira mais básica, o que o papai faz, né? Com o que o papai trabalha, enfim, né? Porque essa pergunta um dia vai vir, e também vai vir de pessoas leigas, né? Que conhecem muito pouco a tecnologia, e você explica como, assim, para tua mãe. Olha só, mãe, tô trabalhando lá no ePlan, e o ePlan é isso. Como que você explica isso para ela? É uma missão aí bem difícil, porque, como tu disse, explicar para pessoas da área já é difícil, para que eles entendam o processo, né? Porque é disruptivo total, né? Então, o que eu acho que resume, assim, que realmente é explicativo, é dizer que a ePlan consegue a conexão de uma fábrica diretamente para o cliente. O cliente vai comprar direto de fábrica através de uma plataforma que a gente desenvolveu, e a gente conecta esse profissional aí da arquitetura ou do design de interiores aí que faz esse processo. Não sei se isso fica claro, se você entende como a gente fazer a sinapse aí da ePlan é bem difícil, né? Você dizer que a gente é um processo que otimiza tempo. Se você não explicar mais coisas, parece que fica faltando alguma coisa, né? Isso. Mas eu fico pensando assim, né? É meio hilário até essa tua explicação, porque daí ela vai dizer assim, né? Vamos pensar que você está explicando para tua mãe. Ela vai dizer assim, poxa, mas não é assim que funciona hoje? Não é óbvio isso, né? Porque assim, toda inovação, quando ela surge e ela ganha notoriedade, ela se torna óbvia. E as pessoas dizem assim, puxa vida, como é que eu não pensei nisso antes? Né? E depois disso vem a fase de maturação, e as pessoas vão dizer, poxa, como que eu fazia antes? Como que eu vivia sem, né? Ou como eu vivia sem. Então, por isso que para pessoas mais leigas assim, elas vão se perguntar, tá, mas e como que as empresas fazem hoje, né? E aí você vai ter que fazer o trabalho, digamos assim, retroativo, de escavar na história e explicar como que o processo é feito hoje e como que vocês pretendem mudar isso, né?
porque acima de tudo vocês estão tentando fazer uma mudança de paradigmas, né? Trabalhar ali, como você falou, com as crenças, com as expectativas, talvez com os egos, talvez com os atritos, né? Com e certeza. Trabalhar muito com as pessoas, né? Então... Sem contar uma historinha, eu acho que é bem difícil, né? É bem difícil você sintetizar, né, a WePlan hoje sem contar uma historinha, dizer, ó, antes era assim e agora a WePlan vem e faz dessa forma, né? Isso. Mas sabe que eu acho que eu vou facilitar a tua vida? Eu vou criar uma frase aí e aí você vai poder falar para ela. Tu vai falar para ela assim, ó, mãe, tem uma pessoa aí no mercado, um profissional, né, ele estuda para isso, ele faz faculdade, que é o arquiteto, né? A senhora sabe, sim, o arquiteto, né, projeta casas e tal, ele também projeta interiores. Esse cara, agora ele tem uma ferramenta, ele pode usar o nosso sistema lá do computador para mandar o projeto dele direto para a indústria e o cliente dele tem a solução em tempo real e sem muito estresse, né? Então, acho que tentando sintetizar, é meio que dizer, ó, a gente tá dando uma capa do Batman, né? Uma capa do Super-Homem pro arquiteto, entendeu? Isso aí. Pra transformar a vida do cara, entendeu? Para ele, né, ser mais empoderado e conseguir ter mais sucesso. Eu acho que meio que, é como você falou, é um storytelling, né? Uma maneira de tentar fazer uma analogia e explicar que... Ou você chegar e dizer, ó, tu imagina que o arquiteto hoje não precisa mais de uma loja, não precisa mais de um marceneiro. Se você for lá fazer teus móveis, desenhar teus móveis com ele, de lá mesmo tu vai sair com teus móveis comprados e para uma produção de larga escala, com prazo Maravilha. Baixíssimo aí de entrega, e tu vai se tratar só com ele. Nem precisa conversar com o marceneiro, né? Eu acho que estamos chegando numa síntese maior. A gente vai chegar lá, a gente ainda vai conseguir, porque eu acho que do jeito que você falou, do jeito que eu falei, ela ainda vai ficar olhando assim para um olhar de infinito e ainda vai ficar difícil entender, né? Então, a gente ainda vai chegar numa síntese, né, de explicar quais são as inovações, enfim, não necessariamente a pessoa que é leiga precisa entender que é uma inovação, né, mas aqui ela precisa entender que o que você faz, enfim, o que a empresa se propõe a fazer, né. E, finalmente, tem um desafio mais difícil ainda, né, porque com pai, mãe, tio, você tem uma intimidade ali, você tem até, geralmente você está no final de semana, você tem tempo para explicar, você está almoçando junto e a conversa vai, a conversa vem, e você consegue fazer essa história aí, contar melhor o que acontece. Isso. Mas e para aquele cara chato que chega na fila do pão lá e faz 10 anos que ele não te vê? E é um potencial aí, né? Um potencial cliente ou um indicador. Olha só, daqui a pouco o cara até é arquiteto e você nem sabe que ele virou arquiteto. Verdade. Como é que você explica para esse cara que tá na fila do pão, ele tá com a próxima senha e você tá atrás dele? Você tem pouco tempo, você tem que falar rapidamente o que a empresa faz, o que você faz, né? Então aí fica um desafio. Eu acho que a partir do momento que você conseguir, né, fazer isso e a pessoa entendi, né? Aí vai ser o sucesso total, você vai conseguir ter sintetizado ao máximo o que vocês fazem, né? Até voltando atrás, uma das coisas que me surgiu no momento que vocês falaram ali sobre a questão do arquiteto poder fazer o pedido e já dar o orçamento, tudo sem ter uma loja, enfim, né? Vocês estão permitindo que arquitetos sejam lojas, né? Exatamente. E lojas digitais, né? Lojas, entre aspas, virtuais. Não virtual porque tem o cunho presencial que é muito forte ainda nesse mercado, né? O contato presencial. Mas vocês estão permitindo que arquitetos se tornem lojas, né? Então, de certa forma, é um empoderamento. Mas voltando ao desafio ali, o cara ali na fila do pão, entendeu? Ele te achou ali e ele falou, Ismael, 10 anos, cara, quanto tempo? Tá ainda lá na empresa X, tá fazendo o que agora da vida? E a senha tá vindo, ele vai ser o próximo. O que você fala para ele aí? Cara, tu quer me... tu quer ferrar com o meu raciocínio aqui.
Cara, eu acho que tô numa empresa, uma loja nova agora, né? Aí você vai para variantes, né? Não é loja, não é a empresa. A próxima é só mais dois, ó. Mais dois já uma plataforma que conecta aí o cliente final a uma indústria através de um profissional credenciado. Um arquiteto, mas você ter acesso aos móveis, né? Eu acho que tem que formular ainda essa frase aí, por exemplo, se você quer ter acesso aos móveis... É um exercício. Através do teu arquiteto lá, tu vai conseguir comprar os móveis com um preço competitivo, com um processo bem mais rápido, né? Vamos ter que exercitar mais aí essa... Isso aí, acho que é isso aí que tu vai falar. Tu vai dizer assim, agora, cara, a gente está revolucionando o mercado aí, a gente está permitindo que os clientes comprem direto do arquiteto, né? O arquiteto antes nunca fez isso, nunca vendeu diretamente, né? E está permitindo que o arquiteto também tenha uma margem maior, né? Então agora os nossos arquitetos também são lojas. E viva os nossos arquitetos, né? Eu acho que é uma evolução para o mercado e é um ponto que tu entrou agora que a gente vem discutindo, assim, porque o arquiteto questiona, mas agora eu vou vender móveis? Não, na verdade o arquiteto está prestando serviço. Porque quem vende legal isso. Quem vende o e-plan, quem assume o risco financeiro. Porque tem toda a questão, exato. Quem assume o risco questão financeira. A parte, vai gerar boleto, vai isso, vai aquilo, a nota fiscal, é tudo o e-plan, o processo de transporte. Perfeito. Quem que paga o montador, quem que paga a transportadora, é tudo com o e-plan. Esse profissional presta serviço. Qual que é o serviço? O serviço de montar o projeto, apresentar para o cliente, definir com o seu cliente e fazer o processo de conferência desse projeto, né? Então, é muito... Pode então acho que a gente trata dessa forma para que o mercado não entenda que agora você é o vendedor ou o representante da WePlan. A grosso modo, se você quer entender dessa forma, pode entender, mas a gente quer trazer uma limpeza para isso, né? Deixar isso muito mais claro de que é uma prestação de serviço pura. E aí a gente remunera esses profissionais de uma forma muito boa, inclusive, né? Que aí, para saber mais, a gente vai poder aí entrar em outro podcast, acho que explicar mais a fundo isso, mas de uma forma de prestação de serviço, né? Totalmente bacana, quente, vamos dizer, né? A grosso modo falando, que é através de emissão de nota, a nota fiscal referente ao negócio definido com o cliente, contra o e-plan faz o pagamento. Então, todo esse processo aí, ele funciona dessa forma. É bacana você falar isso porque ficou até mais claro para mim agora, porque vocês estão removendo a burocracia que seria um arquiteto ter que sair da cadeira de arquiteto dele e trabalhar questões legais, tributação, gestão do negócio e tudo mais. E eu falo isso porque é muito ruim quando acontece isso para um empreendedor, né? Que ele se visualiza, por exemplo, assim, o cara é um chefe de cozinha e o sonho dele é ter um restaurante. Na verdade, cara, o sonho dele é cozinhar para o resto da vida, porque ter um restaurante não é sonho de ninguém. E o dia que ele tiver um restaurante, ele vai querer voltar para o céu, porque ele está no inferno, ele tem que gerir funcionário, folha, contador, tudo, entendeu? Então vocês tiveram o cuidado justamente de evitar esse atrito e esse problema, né? Ou seja, não adianta dar solução de um lado e trazer outros problemas de outro, porque não vai ter vantagens para o arquiteto. Então vocês, digamos assim, limparam a barra, né, para o cara poder fazer o que ele faz de melhor, que é justamente agora a cadeira de arquiteto dele, né? Foi cirúrgico na colocação, porque fazer o que ele sabe fazer, que é o que? É fazer projeto. Então a gente dá essa autonomia e o troféu, por exemplo, na mão desse cara. Esse profissional, ele vai ter todo o protagonismo do processo todo, e a WePlan pega a parte burocrática e resolve, porque nós sabemos lidar com essa parte, né? Sim. E uma coisa que tu falou ali, para quem, por exemplo, está iniciando na arquitetura, que saiu da faculdade agora, então esse profissional está ainda definindo o seu segmento, como vai captar seus clientes. O mercado, ele é muito grande, né? Ao mesmo tempo tem muito profissional aí,
Então, a WePlan é uma maneira de empreender sem burocracia. Você não precisa ter hoje 50, 100 mil reais para abrir uma loja de móveis planejados, ou abrir uma marcenaria, ou, de repente, criar ali um conceito novo para ganhar com isso. Me permite só interromper para fazer uma analogia, que foi aquela que eu falei para você quando você me explicou sobre a WePlan, e eu falei para você assim, vocês são o Uber dos móveis planejados. Por quê? Porque o cara que quer hoje ganhar dinheiro como motorista, ele não precisa... o cara pode até, inclusive, alugar um carro para ser Uber, e muita gente faz isso, não sei se você sabe. Porque eu não sei porque o cliente nunca sabe. O cliente não quer saber que é caro. Perfeito. O cliente quer a solução do problema dele. Então, assim, perfeito. Então, assim, o cara do Uber, ele não precisa se filiar num sindicato dos taxistas, ele não precisa comprar um ponto de taxista que é caríssimo, ele não precisa fazer nem amizade com os taxistas, ele simplesmente pega o carro dele, abre o app e diz assim, agora eu quero trabalhar, né? Ele vai e trabalha. No período tal. Isso, perfeito. Então ele está trazendo uma liberdade, eu acho que a palavra legal para os arquitetos seria uma liberdade de empreender que nunca antes foi permitida, né? Não existiam mecanismos, né? E essa questão de você centralizarem a burocracia faz muito sentido, porque todo esse processo ele pode ser automatizado, ele é um processo repetitivo e ele é estressante para as pessoas que fazem isso, né? E se preocupar com isso é muito mais para quem cria, sabe que a gente vem ali do curso de design, para quem cria não funciona, né? Você pensar em duas coisas. Por isso que uma loja hoje tem setor, né? É o setor da pessoa que confere, a pessoa que cuida da administração, a pessoa que projeta e só faz aquilo, e a pessoa que atende o cliente final lá na ponta, que é o vendedor. Então, o que a gente fez? Trouxe toda a burocracia para o WePlan e levou só a parte de projeto para frente, né? Esse profissional não tem nem que ficar negociando com o cliente, porque a gente setou todos os valores, o cliente vai receber o melhor preço, a gente respeita muito o tempo do cliente, né? E o tempo do profissional também. Então, é muito benefício, né? Através do projeto, no geral. Bacana. A gente vai ter que encerrar aqui, porque o negócio está ficando grande, a conversa está ficando interessante, e a cada novo tópico a gente vai tendo muitos insights. E eu acho que a gente tem um episódio, né? A gente tem uma versão aí. Talvez seja até importante a gente publicar esse por ser o pontapé inicial. E tudo é história, né? A gente é movido disso. Exato, como a gente falou, certamente vai ser o pior de todos, mas à medida que a gente vai conversando, a gente vai explorando melhor, a gente vai também ganhando corpo para falar melhor sobre isso. E assunto não falta. Então a gente espera todo mundo aí no próximo episódio. Obrigado, pessoal aí que está conectado. E a gente vai trazer bastante conteúdo relevante aí para o setor. Valeu! Valeu!